Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Estamos na área para debater as últimas notícias do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Amanhã tem jogo contra o Bragantino no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E a pergunta é, como que o Botafogo aborda essa partida? Força máxima, time alternativo. Arthur Jorge, que hoje deu uma entrevista bem legal na Botafogo TV, tem um problema, mas um problema do bem para resolver, né? Aquela dor de cabeça boa. Vamos falar também de um trecho que eu achei bem legal, bem importante dessa entrevista dele, que era uma coisa que o torcedor do Botafogo sempre pedia, a tal da mentalidade vencedora. Mas para ter a mentalidade vencedora, a gente tem que ter bons jogadores, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter uma boa estrutura, e hoje o Botafogo consegue oferecer tudo isso para o seu torcedor e também para quem está lá dentro. Antes de começar a trocar uma ideia sobre os tópicos mais importantes, deixa eu colocar o banner aqui, lembrar a galera que é muito importante ajudar e não custa absolutamente nada. É só dar o like, o Setor Visitante já vai ficar super grato. Ativem as notificações e também tem o clube de membros a partir de R$ 5. Vocês contribuem bastante aqui para o canal. Beleza? Joaquim Marques. E aí, cara? Já está recuperado 100% da noite mágica de quarta-feira? Já está focado no Campeonato Brasileiro? É difícil virar esse chip, né, Joaquim? Olha, é difícil pra caceta, não só virar o chip em relação ao Campeonato Brasileiro, mas virar o chip na vida, né, cara? Porque dinheiro não dá em árvore, a gente tem que se concentrar no trabalho, tem que ir pra academia treinar. E olha, hoje foi assim um esforço hercúleo para me concentrar na minha rotina, nos meus afazeres, mas consegui. Eu fiquei com um sentimento bem esquisito, né? Me contradizendo, inclusive, porque várias vezes eu falei aqui que eu acho que o foco principal sempre deveria ser o Campeonato de Pontos Corridos, né? O Brasileirão, e não as Copas, nem Copa do Brasil, nem Brasileiro. Mas Libertadores. Libertadores, desculpa. Mas eu, depois desse 5-0 no Peñarol e ver que a gente está ali virtualmente classificado para a final, eu confesso que me bateu um sentimento muito esquisito de foda-se o Campeonato Brasileiro, mas já domestiquei as minhas feras internas e já sei que não pode ser assim, e acho que a gente tem que ir com força máxima contra o Bragantino. Eu só discordo de você em relação a uma coisa, porque, na minha opinião, a Copa do Brasil é uma distração. Para um time do nível do Botafogo, e assim, a gente não tem a Copa do Brasil, seria um título inédito e seria muito bem-vindo. Adoraria ganhar a Copa do Brasil, mas para um time com o nível de investimento do Botafogo, o foco tem que ser o Brasileiro e a Libertadores, porque duas competições você consegue levar. Uma é muito difícil. Então, foi uma coisa que a gente sempre disse aqui. O meu problema nunca foram as Copas, foi a Copa do Brasil. E óbvio que você não vai jogar para perder também. O Botafogo deu o máximo, acabou sendo eliminado, mas foi uma eliminação que ajudou a gente. Imagina se a gente tivesse passado depois daqueles jogos tensos que a gente teve de mata-mata da Libertadores, pegava o Flamengo na Copa do Brasil, aí o Corinthians agora estaria na final. Óbvio, seria legal, mas é muito difícil você conseguir conquistar os 3. Ninguém conseguiu. 2 já tivemos outras vezes no Campeonato Brasileiro, né, mas muito tempo atrás, com o Santos, em 63, e em 2019, com o Flamengo, que eles conseguiram levar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, mas aquela do Santos, acho que nem conta, né, cara? Que era a Taça Brasil e tal, outro modelo de disputa, um mata-mata mais rápido e tal, pontos corridos, e ainda mais com a Libertadores no segundo semestre, só o Flamengo na história, em 2019, conseguiu, é muito difícil, mas dá para levar. Agora a parada é como levar, Joaquim? Jogo muito importante. E assim, eu não sei se você entrou no simulador, espero que não tenha entrado. Você já é uma pessoa muito nervosa e vai ficar mais tensa. Eu coloquei o Palmeiras fazendo 75 pontos e eu fiz uma simulação muito clubista pró-Palmeiras. Né? O Palmeiras chegava a 75 pontos. Eu coloquei vitória do Palmeiras contra o Juventude e coloquei vitória do Palmeiras contra o Fortaleza também. Eu imaginei que o Botafogo fosse vencer o Criciúma e empatar com o Bragantino. Só que o Botafogo empatou com o Bragantino. E agora tem essa... O Botafogo empatou com o Criciúma, perdão. E agora tem essa obrigação
entre aspas, de vencer o Bragantino. Porque aí, para as próximas rodadas, eu vejo uma coisa muito boa pra gente. O Botafogo pega o Vasco em casa, e o Vasco não tá jogando nada, né? A gente viu ontem o Vasco Cuiabá, quer dizer, eu não vi, mas eu li que o Vasco não jogou nada, isso dito por vascaínos, né? Você acompanha lá no Twitter, os vascaínos ficaram desesperados com a atuação do Vasco contra o Cuiabá, que já tá virtualmente rebaixado. E o Palmeiras pega o Corinthians em Itaquera. E nesse jogo do Palmeiras em Itaquera, eu coloquei vitória do Corinthians. E aí, se a gente ganha do Bragantino, mantém esse um pontinho de vantagem, depois a gente ganha do Vasco e eles perdem em Itaquera, como eu planejei, a gente abre 4 pontos. E aí volta aquela distância mais confortável para depois a gente ir para casa deles. Ainda vão ter alguns jogos antes, se não me engano, eles pegam o Grêmio, a gente pega o Cuiabá também no Rio de Janeiro. Aí depois a gente pegaria o Palmeiras. E para esse jogo, cara, enfim, se for com um ponto de vantagem já tá bom, mas tem que ter uma vantagem. O foda é a obrigação de ganhar lá. Qualquer coisa você se segura, né, e pelo menos sai com um empate e a vantagem continua. Mas eu vejo essa rodada contra o Bragantino crucial. E essa vitória 5-0, cara, ela foi muito boa para passar ainda mais confiança, aumentar ainda mais a moral do Botafogo, né, Joaquim? Eu queria que você falasse assim, como o Arthur deveria abordar, na sua opinião, obviamente a opinião de um torcedor, aqui é um canal de resenha, não quer impor absolutamente nada, o Arthur tem as suas convicções, mas para mim, Bragantino seria com força máxima e contra o Peñarol, depois do 5-0, eu pouparia os jogadores pendurados, não pouparia todos os jogadores, mas força máxima em Bragança e um time alternativo no Uruguai. Queria que você fizesse um apanhado aí sobre o que eu falei. Bom, eu vou chegar lá, nisso que você me perguntou agora, só vou explicar alguma coisa sobre aquele meu raciocínio de antes, porque a gente aqui às vezes tem que desenhar, né? Senão vão escrever umas merdas aí no Verdade. chat. Primeiro de tudo, eu sempre tive, e continuo tendo na minha cabeça, que eu acho que consolida um trabalho como está sendo feito no Botafogo, com a SAF, né, de organizar tudo, as finanças, centro de treinamento, elenco forte, tudo. O que consolida isso é a conquista de pontos corridos. Vídeo exemplo do Fluminense, que ganhou a Libertadores ano passado e está do jeito que está. Vídeo Cruzeiro, que foi bicampeão ali seguido, né? 2 anos seguidos da Copa do Brasil e foi parar onde foi logo em seguida. A Copa, ela envolve fatores de sorte, de dia, de momento, de um cartão vermelho, de uma expulsão, e aos trancos e barrancos você vai chegando lá e às vezes você vê até um time merda ser campeão de uma Copa. O ponto corrido não. O ponto corrido você depende de uma solidez ali, de uma regularidade, vídeo exemplo do Palmeiras. Mas quando eu falei que eu tive um momento ali de epifania, de devaneio, que é natural depois de uma vitória dessa de 5-0 contra o Peñarol, de tipo assim, dane esse Campeonato Brasileiro e tal, mas já as feras internas já estão domesticadas, já tirei isso da minha cabeça. Eu acho que a gente tem que sim. Aí eu vou chegar onde você perguntou sobre como abordar. Eu acho que a gente precisa ir com força máxima para o Bragantino, precisa ganhar esse jogo do Bragantino. E aí vem a coisa que eu acho que é mais espetacular dessa vitória de 5-0, mais até do que o fator, né, da autoestima do elenco, da confiança pela goleada, que é poder se dar o luxo de jogar esse jogo de volta com o Peñarol, digamos, sem precisar pisar no acelerador, podendo poupar quem tiver que poupar, e por mim poupa todo mundo contra o Peñarol, entendeu? Se tivesse massagista reserva, roupeiro reserva, botava, entendeu? Para não ter que correr risco de nada com as nossas estrelas, os nossos craques, entendeu? E aí, cara, isso eu acho que foi incrível dessa goleada, que é a gente poder ter um respiro, porque a gente sabe que a gente vai encavalar ali vários jogos importantes, inclusive o que pode ser a decisão do Campeonato Brasileiro, entre aspas, né? O jogo contra o Palmeiras no Parque Antártico, que pode ser às vésperas da final da Libertadores. Olha que loucura. Então, você imagina se o Botafogo tivesse que ir para esse jogo, né, mentalmente, fisicamente, focado para vencer o Peñarol de qualquer jeito, para arrancar a classificação. Cara, isso é uma loucura. Né? Então, eu acho que a gente conquistou essa folga aí, que eu acho que pode pesar muito a favor do Botafogo nessa reta final, tanto para o Brasileiro quanto para a Libertadores.
Concordo com você, meu amigo, concordo com você e queria falar agora sobre Arthur Jorge, nosso técnico hoje participou de uma entrevista na Botafogo TV, falou da conexão com a torcida, ele falou que nunca viveu nada parecido na carreira dele, nem como jogador, nem como treinador, e realmente a torcida do Botafogo, quando ela está engajada, quando ela está mobilizada, é uma torcida que faz a diferença, às vezes é uma torcida que sente muitos resultados, né, e fica muito desesperada, e acho que, assim como ele vem implementando no time uma mentalidade vencedora, os torcedores tinham que acompanhar isso e não ficarem desesperados na primeira adversidade, porque futebol é o que você falou. Às vezes é uma noite que as coisas não dão certo, mas nada impede que no jogo seguinte a gente não consiga se recuperar. Mas ele fala aqui, Joaquim, deixa eu colocar aqui na tela rapidinho, sobre a tal mentalidade vencedora, que é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo, mas muito tempo mesmo, para conseguir ter aqui dentro do clube. Ele falando aqui, ó, digo aos jogadores para não se cansarem de ganhar. E aí ele fala aqui, ó, se no início nós tivemos a ideia definida, mas nos faltou entrosamento, ele fala no início lá nos primeiros jogos, né, contra a LDU, contra o Cruzeiro, hoje, havendo margem para crescer, desafio meus atletas para evoluírem, porque temos metas para frente. É melhorar. É importante ter essa mentalidade para que não haja conformismo, comodismo, mas que possa sempre se crescer mais. É minha missão desde que cheguei. A evolução tem sido constante. Não existe ninguém que possa querer mais ou ter mais ambição do que nós, que trabalhamos e damos a cara pelo Botafogo diariamente. Podem ter o mesmo que nós. Nós cremos muito mais. É nesse sentido que trabalhamos. Isso é sempre o que a gente sonhou, né, cara? O torcedor do Botafogo, depois daquelas derrotas bizonhas, como, por exemplo, no Trivice, aí vinha um dos líderes do elenco, falando, não, tem uma coisa guardada para o Botafogo lá na frente. A gente via assim, um certo conformismo, um certo comodismo, que na figura do Arthur Jorge eu não vejo e acho que não combina com a personalidade dele. É um cara que tem esse negócio de sempre puxar os jogadores para frente, para buscar o resultado, para vencer, para fazer gols, para não parar. E é isso que o torcedor quer ver no Botafogo, é isso que a gente tem acompanhado nos jogos. É óbvio que às vezes não vai acontecer como a gente imagina, né, Joaquim? Mas na grande maioria dos jogos a gente vê essa postura, né, do Botafogo. Às vezes os caras vão estar cansados, às vezes o time adversário vai fazer um bom jogo, mas da postura do time é algo assim que o torcedor não consegue reclamar muito, né? Não, com certeza. O problema é que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que mentalidade vencedora se constrói vencendo. E mais do que isso, não basta vencer. Você tem que permanecer disputando em alto nível, para você passar a ser enxergado como vencedor e respeitado. O problema do Botafogo é que, com tudo isso que a gente passou esses anos todos, com essas péssimas administrações que depenaram o Botafogo foi saqueado durante décadas, né? A gente se acostumou a ter algumas vitórias pontuais, né? O Brasileiro de 95, né? A Comebol, até os estaduais, que na época tinham seu valor, né? Para quem é mais jovem, não pegou essa época, não entende muito, né? É difícil a gente explicar para um garoto que está aí, adolescente, ou com seus 18, 20 anos, o sentimento que era daquela época do campeonato estadual. Mas eram sempre brilharecos pontuais. Por quê? Porque o time vivia Voo na de galinha, né? Pindaíba. Oi? O voo de galinha, famoso voo de Isso, galinha. isso. Então, por exemplo, mesmo sendo campeão brasileiro em 95, o Botafogo, em momento algum, conseguiu ser respeitado, temido, né? Tipo, chega na temporada seguinte, todo mundo olha, o Botafogo, atual campeão brasileiro. Nada. O pessoal desdenhava, cagava e andava pro Botafogo. Por quê? Porque era o voo de galinha. O Botafogo era campeão brasileiro, aí desmantelava o elenco todo e jogava o ano seguinte com o elenco cadelo. Então, isso contribui muito para essa bipolaridade, essa loucura do botafoguense, porque ele, até antes da SAF, ele não tinha muito em que se apegar, né? E isso diz muito sobre o que aconteceu ano passado. O Botafogo, ano passado, né, com aquela derrocada final, foi a cara do Botafogo Pindaíba. O Botafoguense vai na bipolaridade. Ele está achando que o time dele é o melhor do mundo, e aí começa a perder, ele entra numa depressão profunda, parece que o mundo acabou, e aí o time não tem emocional para se reerguer, para se firmar.
E isso agora está mudando, cara. Porque o Botafoguense está começando a enxergar que tem aonde se apegar. E eu cito isso como exemplo, o que foi o início dessa temporada. Você imagina que o que aconteceu ano passado, né, a derrocada que foi, como por exemplo, entre aspas, teve uma coisa parecida em 2007, né, que a gente sonhou em ser campeão e acabou, a gente foi líder, né, tal, o time com Dodô, e depois despencou. Você imagina se esse time do ano passado fosse do Botafogo Pindaíba, não fosse SAF, o que ia ser desse ano do Botafogo? Pois é. Ia ser uma desgraça. E, Uma desgraça. no entanto, olha aí, cara, o time, porra, investindo em centro de treinamento, contratando jogador, traz Almada, traz Luiz Henrique, e vai de novo para a liderança do Campeonato Brasileiro, e vai para a semifinal da Libertadores. Então, gente, esqueçam, aquele Botafogo acabou. Aquele desastre do ano passado foi um espasmo de um defunto que está enterrado, que é o Botafogo Pindaíba pré-SAF. Né? Então, hoje, o Botafoguense, aos poucos, ele vai se acostumar e vai entrar na onda da mentalidade vencedora. E quando acontecer um tropeço, ele não vai mais entrar naquela depressão profunda de antes. O Botafoguense vai ser menos bipolar. Eu acho. Será que vai ser menos bipolar? Pô, como é que foi a galera aqui depois do jogo contra o Criciúma, Joaquim? Então, mas é porque a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não levantou a taça. Mas aí precisa do título. Isso. Mas o título vem, a gente embarcando nessa mentalidade vencedora aos poucos, é o que a gente falou, se o time todo ano está na disputa, todo ano está brigando pelos títulos, uma hora ele vai ser campeão, irmão, não tem jeito. Pois é. Bom, quero saber a opinião de vocês. Primeiro, sobre o time para o jogo contra o Bragantino. Força máxima ou um time alternativo? Ou as reservas? Quero saber o que vocês fariam se fossem um Arthur Jorge. E que bom que não são, que bom que nós não somos, né? Que bom que a gente tem um técnico muito competente. E quero saber de vocês aí também a opinião sobre a mentalidade vencedora que a gente debateu aqui. Achei que o Joaquim desenvolveu muito bem o tema. Rapaziada, tô partindo para São Paulo, vou terminar aqui de arrumar as malas, partir para São Paulo. Tem informações sobre concentração no meu Instagram, no Instagram da Sampa Fogo, né? Na verdade, eu repostei um story da Sampa Fogo, entra lá na Sampa Fogo. Vai ser amanhã a partir de meio-dia, ali na quadra de escola, no mesmo lugar, ali no Lago do Taboão, que é um lugar que a torcida do Botafogo conhece e já tá ligada. E amanhã a gente volta, tá? Talvez eu não consiga voltar hoje mais tarde, mas amanhã a gente volta para fazer a nossa resenha pré-jogo, né, Joaquim? Vamos ver se a gente consegue fazer isso de manhã, porque eu tenho que sair de São Paulo para Bragança Paulista, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Uma coisa muito importante, AFAPlay. Vocês conhecem o AFAPlay? É um novo site de estatísticas de futebol com uma enorme quantidade de conteúdo para ajudar os apostadores. O site oferece previsões de futebol cobrindo os campeonatos mais importantes do Brasil e do mundo. As previsões, estatísticas e dicas de apostas do AFAPlay ajudam os apostadores a tomar as melhores decisões e aumentar suas chances de sucesso. Todas as previsões são gratuitas. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link em um comentário fixado, beleza? AFAPlay, clica aí, conheça o site para a galera principalmente que curte apostas esportivas. Lembrando, jogue com moderação e é proibido para menores de 18 anos, beleza? Um grande abraço a todos e provavelmente até amanhã. Valeu.